Olá, meu querido, tudo bem com você? Minha querida aluna, tudo bem? Vamos continuar aqui na nossas videoaulas sobre aconselhamento pastoral. Espero que você tenha aprendido bastante questões aí, bastantes dicas importantes para o seu ministério, para o seu acompanhamento de todas aquelas pessoas que Deus tem trazido até você e que tem usado a sua vida para abençoar a vida de tantas pessoas. Na verdade, você que tem um chamado pastoral, um chamado para cuidar de gente, essa disciplina tenho certeza que vai acrescentar muito e já tem acrescentado, acredito eu, muito a sua vida, tá certo? Nós vamos entrar aqui agora em um contexto onde nós vamos trabalhar de uma maneira até mais prática alguns conceitos do aconselhamento pastoral e nós vamos começar hoje falando sobre algo bastante importante que é a questão da cosmovisão cristã para o aconselhamento pastoral. A gente sai de algumas videoaulas falando sobre a importância de nós termos como ferramentas o conhecimento das abordagens da psicologia. Mas o que é importante enfatizar nessa videoaula, e eu quero trazer para você, é a questão da cosmovisão cristã. Como que a doutrina, a teologia cristã enxerga o ser humano? Como que você vai ver a pessoa que vai se assentar na sua frente para conversar com você, para abrir o coração, para expor as suas dificuldades, seus problemas, as suas mazelas? Esse texto traz para nós algo importante. Por exemplo, a psicologia, em linhas gerais, vê o homem essencialmente bom. A psicologia traz, em linhas gerais, a ideia de que o ser humano é bom. Por isso, só precisa de bons estímulos. Portanto, o mal da sociedade deve ser afastado para não influenciar o seu comportamento. Logo, a ideia é de que existe um mal, mas esse mal está fora do indivíduo e que então precisa tomar cuidado para que esse mal que está fora não venha influenciar o sujeito. Nós, por exemplo, aprendemos na Bíblia o seguinte: a Bíblia, por sua vez, descreve o ser humano como um ser inteiramente corrompido, que só busca o que é mal aos olhos de Deus e incapaz de fazer o bem. Nós estamos dizendo que o ser humano tem um problema sistêmico provocado pelo pecado e que ele não é mal porque ele convive ou vive numa sociedade má, mas ele é mal por natureza. Se deixasse um homem, um ser humano sozinho numa ilha deserta, ainda assim ele teria a prática da maldade, porque existe um mal que está dentro dele, provocado pelo pecado. A Bíblia nos ensina que nós somos pecadores não porque pecamos, mas porque já nascemos em pecado. A Bíblia oferece a solução, acompanhe a leitura comigo, por favor. A Bíblia oferece a solução para um homem, sim, mas não para um homem bom, mas para um homem totalmente depravado. Para a psicologia, o problema do homem está em sua falta de autoafirmação ou no meio ambiente corrompido em que ele habita. A Bíblia apresenta o pecado como o problema maior do homem, isto é, que gera sua falta de autoconfiança em um meio ambiente pervertido pelo próprio ser humano. Voltamos à tese. O homem é mau? A sociedade é má? O homem é mau porque peca ou porque ele é pecador? A Bíblia nos ensina que o ser humano ele é pecador porque já nasceu em pecado. Nós herdamos, assim como herdamos as características físicas, as características emocionais, por assim dizer, nós também herdamos as características espirituais. E espiritualmente nós somos pecadores. É assim que a Bíblia nos mostra, é assim que a palavra de Deus nos ensina que nós somos. Então não somos maus porque praticamos maldade, mas porque nascemos já com um mal dentro de nós chamado pecado. Essa é a perspectiva bíblica, ou assim chamada cosmovisão cristã a respeito do ser humano. E foi por esse ser humano, mesmo sendo corrompido, mesmo sendo pecador, mesmo sendo mal, por quem Jesus morreu, para que ele pudesse ser resgatado, transformado e salvo pela graça de Deus. Tem essa citação aqui de Albicete, Valério Albicete. Ele
eu acho muito interessante porque ele nos motiva, ele nos defronta com essa importante decisão de confrontarmos a situação como ela realmente é, como possibilidade de mudança. Acompanhe a leitura comigo. Sei também que se começa a viver no instante em que se decide não mais fugir do sofrimento, não buscando mais satisfação das necessidades pessoais, mas aceitando o imperdoável, o mistério, a insatisfação, a incapacidade, o insucesso, as oposições, as diferenças e Deus. Olha que frase impactante, olha que frase interessante. Olha aqui, eu chamo a sua atenção para que você possa degustar cada palavra que é dita aqui nessa frase, nesse parágrafo maravilhoso. Diz o seguinte, que nós começamos a viver no momento em que nós decidimos enfrentar as situações de dificuldades, as situações de problema. Ou seja, se existe uma situação conflituosa, não é passando de largo, como fez o levita e o sacerdote, quando viu aquele moço caído lá. Ou seja, havia uma situação por resolver. Quem foi resolver? Fazendo aqui uma comparação com a parábola do bom samaritano. Ou seja, o bom samaritano ele se tornou bom porque viu um homem que precisava de ajuda e foi ao encontro daquele homem. Nós podemos ter salvação, nós podemos ter transformação na nossa vida. Aquelas pessoas que se achegam a nós buscando conselho, buscando um tratamento, buscando cura da sua alma, pode ter uma solução, pode encontrar a cura que deseja a partir do momento que elas são capazes de se depararem com a realidade que elas estão vivenciando e enfrentar essa realidade. E eu gosto que no final dessa frase, observe, vai dizer que aceita a situação, aceita a dificuldade, aceita o problema, aceita os mistérios que não dá para compreender muitas vezes, e no final ele diz, mas também quando nós aceitamos Deus como realidade máxima, Deus como todo-poderoso, Deus como aquele que tem todas as respostas, Deus como aquele que pode mudar todas as coisas e todas as circunstâncias. Olha que lindo isso! Essa é a palavra que fica para nós aqui nessa videoaula, onde a gente dá início a algumas questões mais propriamente ditas do aconselhamento pastoral e de abordagens do aconselhamento pastoral. É importante dizer e compreender o homem como o homem é. É pecador, é limitado, tem um mal dentro de si por causa do pecado, mas é um pecador amado por Deus e que pode descobrir na graça de Deus a sua grande possibilidade de transformação. É importante isso, é importante essa compreensão e é importante dizer que a Bíblia não muda, Deus não muda e o ser humano pode mudar com a graça de Deus. Um grande abraço, até a nossa próxima aula.